Olá! Você chegou ao canal Resgatando Memórias e hoje o nosso controle remoto do tempo vai te levar de volta para a sala da sua casa. Aquela TV de tubo no canto, a antena torta com bombril na ponta, o som meio chiado. E mesmo assim, todo mundo em silêncio absoluto quando a novela começava. Porque quando a novela entrava no ar, o Brasil parava. Dancing Days 1978. Você se lembra da explosão de brilho, discoteca e ousadia que foi Dancing Days? Criada por Gilberto Braga, essa novela não foi só um sucesso, foi um fenômeno cultural. A personagem Júlia Matos, interpretada por Sônia Braga, virou símbolo da libertação feminina e da moda oitentista antes mesmo dos anos 80 começarem. As boates ficaram lotadas, os patins viraram febre e todo mundo queria usar aquele macacão de lycra colorido. A trilha sonora era tão marcante que até hoje, quando toca Dancing Days estão de volta, parece que a alma da gente volta junto. E quem pode esquecer o prefeito Odorico Paraguaçu de O Bem Amado? Interpretado magistralmente por Paulo Gracindo, esse personagem entrou para a história como um dos mais caricatos e adoráveis da TV brasileira. A cidade fictícia de Sucupira era um retrato engraçado, mais real do Brasil interiorano da época. Foi a primeira novela em cores da TV brasileira e também uma das primeiras a misturar humor político com crítica social, tudo isso regado a aquele português empolado, enrolado do Odorico. Vamos inaugurar o cemitério, nem que seja à força. Escrava Isaura com Lucélia Santos. Essa novela ultrapassou fronteiras e emocionou o mundo inteiro. Transmitida em mais de 80 países, Isaura não era apenas uma personagem. Ela era símbolo de resistência, de luta, de esperança. A história da escrava branca, doce e corajosa, que enfrenta o cruel Leôncio, foi um marco não só pela atuação, mas pela mensagem. E vamos combinar, todo mundo chorou quando ela foi chicoteada e vibrou quando ela finalmente se libertou. E Roque Santeiro, a novela que quase foi proibida, mas que quando estreou, explodiu. Roque Santeiro de Dias Gomes e Agnaldo Silva foi um furacão de audiência. Misturava misticismo, política, religião e crítica social. Tudo isso num tom quase teatral, com personagens que pareciam saídos de uma peça de Ariano Suassuna. O Sinhozinho Malta, vivido por Lima Duarte, virou gíria nacional com o seu "tô certo ou tô errado?". E a Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, era a viúva que foi sem nunca ter sido. Essa novela fez o Brasil refletir e rir ao mesmo tempo. E isso, minha amiga, meu amigo, a gente não vê mais hoje. Se você viveu as décadas de 70, 80 e 90 no Brasil, sabe do que estou falando. Os programas de auditório eram verdadeiros rituais sagrados de fim de semana. Era ali, no palco da TV, que o povo brasileiro se via representado. Nas brincadeiras, nos calouros, nas danças e até nas confusões. Chacrinha, o velho guerreiro. Vamos começar com o maior de todos, aquele que jogava bacalhau na plateia e dizia: "Quem não se comunica, se trumbica". Sim, ele mesmo, Abelardo Barbosa, o eterno Chacrinha. Com suas roupas espalhafatosas, buzinas, bordões e um senso de humor totalmente fora da curva, Chacrinha comandava um verdadeiro circo televisivo ao vivo. O programa dele era uma mistura de calouros, artistas consagrados e um show de irreverência. Ninguém sabia o que esperar e era isso que tornava tudo tão mágico. As chacretes, com seus figurinos coloridos e coreografias ousadas, viraram ícones da cultura pop brasileira. E os calouros, os calouros, tinham que ser bons de gogó e ainda sobreviver às caretas e brincadeiras do velho guerreiro. E Silvio Santos, o homem do baú, o patrão, o mito, o mestre da televisão brasileira. O programa Silvio Santos é praticamente uma instituição nacional. Começou nos anos 60 e nunca mais parou.
Com seus jogos de auditório como A Porta da Esperança, Qual é a Música, o Topa Tudo por Dinheiro e o Show do Milhão, Silvio uniu gerações em frente à telinha. E aquele microfone pendurado no pescoço? Um clássico. Silvio sabia falar com todas as idades. Fazia piada, cantava, dançava, conversava com as colegas de auditório e dava prêmios como se fossem balas. Era impossível não sorrir com ele. Bozo e os Panhaços da Alegria. As manhãs também tinham sua dose de festa, especialmente para as crianças. Nos anos 80, o programa do Bozo virou febre nacional. Com seu bordão "Quero ver o papai, quero ver a mamãe", Bozo animava as manhãs com gincanas, desenhos animados, entrevistas e muita palhaçada. E vale lembrar, vários atores interpretaram o personagem e todos entraram para a história. Quem nunca sonhou em participar do Bozoquinha, hein? E junto com Bozo vinham Silvia, Vovó Mafalda, Pintinho Amarelinho e companhia, cada um com seu jeitinho de alegrar a criançada. Show de Calouros. Outro programa que marcou época foi o Show de Calouros, também comandado por Silvio Santos. Lá surgiram vozes incríveis e também algumas bem desastradas, o que era um show à parte. O que ninguém esquece são os jurados. Pedro de Lara com seu mau humor cômico, Aracide Almeida e sua crítica feroz, Décio Pitinini, Wagner Montes e muitos outros. Era uma mistura de The Voice Brasil com Cacete Planeta. Você torcia, ria e às vezes até chorava de emoção com os participantes. Tudo isso com a plateia vibrando, os jurados discutindo e Silvio dando aquele jeitinho irreverente de apresentar. Dançando Domingão do Faustão. E quando os anos 90 chegaram, eles trouxeram Fausto Silva, o eterno Faustão. O Domingão do Faustão virou referência do domingo brasileiro. Quem não se lembra do Arquivo Confidencial, com revelações bombásticas? Das videocassetadas que faziam a família rir até passar mal? Ou dos quadros como Dança dos Famosos e Se Vira nos 30? Faustão era rápido no microfone, cheio de bordões e piadas. Sua voz grave e seu estilo acelerado viraram marca registrada. E, claro, ele sempre dizia: "Ô louco meu!". E não podemos esquecer de programas como o Fantasia, Clube do Bolinha, Hebe Camargo, Gugu Liberato com o Domingo Legal e tantos outros que faziam parte da rotina do brasileiro. Era uma época em que a televisão unia as famílias e todo mundo participava. A mãe torcia pelos calouros, o pai ria das videocassetadas, as crianças dançavam na sala. A televisão era mais que entretenimento, era um laço emocional. Entre uma novela e um programa de auditório, havia também um espaço especial na grade da televisão brasileira. Para elas, as séries de TV. Produções estrangeiras, que dubladas em português, conquistaram o Brasil com suas histórias cativantes, personagens carismáticos e aquele jeitinho único de prender a gente no sofá. Vamos lá, prepare a pipoca e a nostalgia. Punk, a levada da breca. Quem viveu os anos 80 certamente se lembra da pequena órfã de personalidade forte e estilo inconfundível, Punky Brewster. Com suas roupas coloridas, tênis de pares trocados e um coração enorme, Punk conquistava tudo e todos, inclusive o rabugento mais adorável Henry, o fotógrafo que a acolhe. A série tratava de temas como abandono, adoção, amizade, responsabilidade e amor familiar, tudo isso com leveza e muito carisma. Era impossível não se emocionar com Punk. Ela era tipo a amiga que todos queriam ter, esperta, rebelde, mas com um coração gigante. A família Addams. O que dizer daquela família pra lá de peculiar? A família Addams chegou ao Brasil primeiro em preto e branco, nos anos 60, mas ganhou força mesmo nas reprises dos anos 80 e 90. Com seu humor sombrio e personagens icônicos como Gomes, Mortícia, Vandinha, Tio Chico, Mãozinha e o mordomo Tropeço, a série era um sucesso por satirizar a família tradicional americana. O mais genial, eles viviam situações normais com um olhar completamente fora do comum. E apesar da esquisitice, havia ali uma lição poderosa. O amor entre eles era inabalável. Vandinha virou ícone da cultura pop
e seu jeito gótico ainda influencia gerações até hoje. Perdidos no Espaço. E para os fãs de ficção científica, a série Perdidos no Espaço era um prato cheio. A família Robinson, em uma missão para colonizar outro planeta, acaba se perdendo no espaço após uma sabotagem. O que se segue é uma jornada cheia de perigos alienígenas, robôs engraçados, perigo Will Robinson, paisagens surreais e conflitos familiares. Tudo isso embalado com efeitos especiais que, para a época, eram revolucionários. Era o tipo de série que despertava a imaginação e nos fazia sonhar com viagens interplanetárias, mesmo que o cenário fosse de papel alumínio e fumaça. Anos incríveis! Se existe uma série que definiu o significado da palavra nostalgia, essa é Anos Incríveis, The Wonder Years. Narrada por um adulto relembrando sua infância e adolescência nos anos 60 e 70, a série contava a história de Kevin Arnold, sua paixão por Winnie Cooper, seu melhor amigo Paul, sua família e todos os dilemas de crescer em um mundo em mudança. Cada episódio era uma pequena aula de empatia. Era impossível não se ver ali, nas dúvidas, nas descobertas, nas decepções e nas vitórias de Kevin. E tudo com uma trilha sonora de fazer chorar. Beatles, Bob Dylan, Joe Cocker. Aliás, quem não se emociona até hoje com a abertura ao som de With a Little Help from My Friends? Feiticeira. Antes de Harry Potter e varinhas digitais, tínhamos ela, Samantha, a bruxa mais charmosa da TV. Em A Feiticeira, Sam era uma bruxa que tentava viver como uma dona de casa comum casada com o mortal James. Mas, claro, nada dava certo, principalmente por causa de sua mãe intrometida em Dora e de outros parentes mágicos que apareciam do nada. Com uma simples torcida de nariz, Sam resolvia qualquer problema, ou criava outros ainda maiores. A série era uma comédia deliciosa que falava sobre aceitação, identidade e os desafios da convivência com as diferenças, tudo com muito humor e um toque mágico. E falando em mágica, impossível não citar Ginny, a gênia mais atrapalhada da história da televisão. Depois de ser libertada por um astronauta, Ginny vira sua serva e depois sua esposa. Mas como toda boa gênia, ela tinha dificuldade em viver como uma humana comum, e suas mágicas descontroladas criavam as situações mais engraçadas. Com um figurino inesquecível, cabelos loiros presos em um coque alto e muita doçura, Ginny encantava. A série era puro charme e arrancava boas risadas. Essas séries e sitcoms marcaram nossa infância, adolescência e até a vida adulta. Elas formaram nossos gostos, alimentaram nossos sonhos e nos ensinaram lições profundas com simplicidade. Assistir a elas era como viajar para outro mundo, um mundo que ainda vive no coração de quem teve o privilégio de vê-las no auge. Essas novelas, programas de auditório e séries não eram apenas passatempo. Elas moldaram nossas referências culturais, nossas conversas em família, nossos valores e até a forma como nos relacionamos com o mundo. O canal Resgatando Memórias está aqui para isso, celebrar o que nos fez sorrir, sonhar e viver com mais leveza. Porque recordar não é apenas reviver, é entender de onde viemos e por que certos sentimentos continuam nos acompanhando até hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que viveu tudo isso com você. E comenta aqui embaixo, qual programa você mais amava assistir na TV? Até o próximo mergulho no tempo.